Então, esse tema de Bitarron, Emuná e Kavaná e Rosh Hashanah, eu escolhi porque a gente tem que refletir cada um o significado, porque muitas das vezes nós dizemos, eu tenho fé, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas será que nós temos? Né? E o significado dele, né? Então, porque Rosh Hashanah não é apenas o início de um ano, né? Não é apenas aquele festival, né, que a gente vê no ano gregoriano, que é queima de fogos, essas coisas todas. Para nós, o ano que se inicia não é só um ano, né? É um significado espiritual muito grande que a Hashem nos deu. Então, no início do ano, é o dia do julgamento. E esse dia do julgamento é um presente que ele nos dá, é uma mataná. Por quê? Porque o que acontece? Quando você está sendo julgado, você pode ser sentenciado ou não ser sentenciado, você vai ser sentenciado. Então, aquela sentença pode ser de morte ou de vida, né? De parnassar ou não parnassar, de alegrias e não alegrias. Mas a gente tem que ver como é que a gente lida com isso durante o ano, né? Então, porque nesse dia, como eu falei, tem vida, tá em jogo a vida da gente, a saúde, tudo que nós temos. Aquelas pessoas que não têm filho poderão ser decreto para ter filhos, outras que querem casar poderão se casar. Então, isso tudo é uma questão da gente poder pedir com força e realmente não enganar a Hashem, porque a gente acha que Techuvá, esses 10 dias de Aminarami, a gente acha que vai enganar a Hashem, né? Olha, Hashem, por favor, eu nunca mais faço isso. Ele sabe que é temporário a tua mudança, mas o importante é que você mude uma coisa só. Então, por exemplo, assim, o que seria, na verdade, a resposta que vocês me dariam, o que significa Emuná, Bitarron e Kavaná? O que vocês me diriam disso? Eu abro para a resposta. Confiança e intenção também. Intenção, Mas essa Emuná é fé. Né? Bitarron é confiança. E Kavaná é intenção. É você tá com aquela intenção realmente no momento em que você está de frente para ele. Então, assim, a resposta de Emuná e Bitarron e confiança é algo que é muito pessoal, mas ao mesmo tempo você encontra nos livros de religioso, né? São 3 tipos, porque nós sabemos que os 3 pilares da alma judaica é esse, a fé, né? A confiança e aquela entrega a Hashem, ou seja, que você está direcionado, que é a Kavaná, que você está ali de frente com ele e se entregar para ele, né? Porque às vezes a gente está lendo uma Amidá Sião, né? E não é assim, e a gente tem que... Eu, pelo menos, eu gosto de ler em português, porque cada passo, principalmente no dia da semana, você vai pedindo que ali você vai entendendo o que tem ali. Então, vamos a Rambam já falava que o homem é julgado não é só pelo que faz, mas também pelo que ela acredita e pelo que deseja. Então, se você deseja o bem a alguém, se você deseja o mal a alguém, isso tudo vai refletir nesse dia. Não adianta você se fazer de boa menina, que a Hashem está vendo. Então, as tuas ações, os teus atos valem mais do que as tuas intenções, vale mais do que muitas vezes teus atos. Às vezes você dá uma sedacá para alguém, mas dentro de você está remoendo. Pô, eu estou gastando dinheiro com essa pessoa, isso aqui. Então, vamos começar com Emuná, né? Vou ler um trechinho da Perashá Shemot, que Moshe Rabbeinu reclama com Hashem, dizendo que foi fazer com que o faraó para que libertasse a Israel. Mas ao invés do faraó libertá-lo, seu coração endurecia mais ainda e a escravidão e o sofrimento só piorava. Então Moshe dizia o seguinte: você me pediu, reuniu o povo e dê esperanças a ele. E tudo aconteceu ao contrário do que deveria. Então é uma frase que nos mostra que, apesar de ser Moshe Rabbeinu, será que naquela hora ele estava com muita fé? Será que ele estava com muita emuná? Será que ele estava com muita confiança? Porque, veja, os 3 andam juntos de mão dada. Você dizer que tem fé, que você tem confiança em Hashem, que tem Kavaná, se você soltar as mãos, você não vai alcançar seus objetivos, né? Então, essa ferramenta da Emuná, Bitarron e Kavaná, são as ferramentas das nossas vidas.
né? Então, será que nós refletindo, será que nós realmente temos emuná? Será que nós temos essas 3 ferramentas nas nossas vidas? Porque existem 2 tipos de emuná, né? O emuná que significa o emuná que significa o intelectual, né? E o racional, que é o shihit, né? Que é a parte mais intelectual e o racional. Ela se baseia no intelecto, né? Essa emuná vem através dos estudos, raciocínio e reflexão. A pessoa acredita em Deus, né? E Deus na Torá, porque estudou, analisou as provas e argumentos filosóficos. Mas numa hora que se depara com algum obstáculo, né? Porque ela só tem um estudo de quê? De lógico, né? Ela só tem um estudo lógico, né? Então ela faz uma reflexão, tudo, mas será que realmente ela tem? Então, a emuná já em compensação, a emuná shihit, ela acontece com pequenos eventos. A pessoa já é uma pessoa que ela se aborrece. Se ela se aborrecer, ela já perde aquela emuná. Se eu peço, por exemplo, assim, eu peço a Hashem que me dê dinheiro para comprar um carro. Aí eu guardo aquele dinheiro, quando chega na hora, eu tenho que comprar remédio, eu tenho que pagar uma cirurgia. Aí a pessoa se desespera. No lugar da pessoa acreditar e dizer assim, graças a Deus, Hashem, eu guardei esse dinheiro e eu tenho dinheiro para me curar, para curar alguém. Então, esse tipo de emuná, essa emuná, ela é do intelectual, ela é racional, ela não é uma emuná mais espiritual. Então, e a emuná russita é o significado de fé sensorial, a pessoa sente ela. A gente tem que sentir de verdade, a gente tem que ver que cada ato que Deus dá, olha, eu estou me arrepiando, porque eu sou a pessoa que mais... Hoje mesmo, antes de sair, eu tinha perdido minhas folhas. Antes, pelo amor de Deus, me faça com que eu encontre. Eu acho que eu passei uns 10 minutos. Eu vou me atrasar, eu ainda vou ter que imprimir tudo de novo, estava tudo riscadinho, porque eu risco e escrevo. Por favor, olha, passei uns 10 minutos rezando. Eu vou botar a moeda na caixinha de sedacá. Então... Só para fechar. Fiz à tarde, mas eu fui e ganhei. A Hashem me deu. Estava onde? Estava junto com os outros, porque eu dou aula, e estava junto com os outros papéis. Aí eu tive que encontrar o lugar e tudo. Então, essa vem de uma percepção íntima que a gente tem com a Hashem. A gente não precisa de grandes milagres, sabe? Para mim, foi um milagre ter achado, porque eu poderia ter me desesperado. Falei, não, respira fundo, que eu sei que eu confio tanto quando eu converso com a Hashem. Gente, eu me controlo para conversar com a Hashem no banheiro. Porque, assim, eu estou toda hora com ele, assim, olha, para ele, o tempo todo, assim, sabe? Porque a gente tem tanta coisa para conversar, né? Então, quando a gente não está conversando com outra pessoa, a gente conversa com ele, sabe? Pelo menos a gente não fica chateada, não fica vazia, né? Então, essa emuná é mais inabalável, é aquela emuná profunda, como eu falei. Se vem além, você guardou um dinheirinho para comprar um carro, uma casa, uma viagem, e vem lá além uma doença, uma coisa, você vai ter fé que aquilo foi para o bem. Tudo, Gamzula Tovato, tudo é para o bem. Tudo é para o bem, sabe? A vida da gente tem aquela história, né, que foi um rabino, se vocês lembram, que ele estava numa estrada e se escureceu, ele teve que parar embaixo de uma árvore, aí veio roubar o cavalo dele, aí depois ele foi roubar o dinheiro dele. Aí eu sei que ele foi andando, o que aconteceu? Parece que ele tinha galinha, né? E essas galinhas, se ele tivesse, a galinha iria fazer barulho, porque depois os soldados passaram nessa aldeia e levaram todo mundo para a guerra, para matar, né? Então, essa pessoa se salvou. Então, ele falou, Gamzula Tová, tudo é para o bem. Eu não me lembro quem foi esse rabino que vocês... Então, essas duas emunotas, ela tem que andar juntas, tá? A racional com o estudo de Torá e a vivência, aquela adquirida pelo coração, né? Porque a gente tem que sentir, é como se fosse algo, a emuná que você vivencia no dia a dia, é como se você estivesse tocando nela, como se você estivesse abraçando, entendeu? E a outra mais genérica, digamos assim. E o bitarrão, como todo mundo já falou, né? Ele vem do fruto da árvore da emuná.
Porque se você não tem emuná, você não vai ter confiança em Hashem. E o que acontece? Nós, seres humanos, temos que nos apoiar em alguma coisa. E hoje, por exemplo, no caso dos meus papéis, eu me apoiei em Hashem me revestimou para lá, me dê aí um papel que eu tenho que ir embora. Eu já estava com o meu coração acelerado, falei, calma. E cada um de nós nasce com algumas características e as outras adquirimos no longo da vida. Mas todos os seres humanos têm e precisa, segundo a vontade de Hashem, ao criar o mundo, apoiar-se em alguma coisa. Então, em primeiro lugar, a gente tem que apoiar em Hashem. Muitas das vezes, é claro que a gente precisa ter um médico a quem acreditar, a gente precisa ter um rabino a quem acreditar, mas não tratar essas pessoas como deuses, né? Ou então, por que os outros povos têm imagem nas suas casas? Por que os outros povos têm as santinhas dele? Porque justamente eles não têm o Bitarron, a Emuná, e um único Deus, eles não são monoteístas. Então, a partir do momento em que você é monoteísta, você acredita que Hashem é a única pessoa que possa existir. Então, você tem Emuná e Bitarron nele, né? Então, as ideias, os níveis de Bitarron. Pessoa com muito Bitarron, com pouco Bitarron, né? Um pouco entre desespero e ansiedade ou raiva quando algo de errado acontece, né? Você vem por aqui por uma rua, você entra na rua, pô, a rua está sendo consertada, você fica chateado e tudo. E aí você vai xingando todo mundo como se a prefeitura te soubesse quem você é na vida, né? Ou seja lá o que for. Então aí as pessoas, isso daí falta assim. Por que será que eu fui por ali? De repente tinha um buraco que o meu carro poderia cair e quebrar, sabe? Poderia ter um assalto. O que aconteceu com aquela rua que está? Então a gente tem que perceber na vida que é isso, né? E as outras, já as outras pessoas procuram manter a calma e aceitar, né, a busca de soluções sem perder a serenidade, porque o que é importante é isso, é você, qualquer percalço na sua vida, você encontrar com serenidade, com calma e tudo, porque a solução vem. Né? Não há mal que sempre duro, não há mal que nem sempre. Nem bem que dure, nunca acaba. Mamãe falava assim: não tem mal que sempre dure, nem bem que sempre ature. Então, a verdade é essa. A gente tem que ver que tudo na vida acaba. Tudo na vida é um ciclo da vida da gente. Tanto as alegrias como tristeza. Tanto a saúde como a doença. Tudo vem em ciclos. Os ciclos da vida lembra que acho que eu dei um dia eu trouxe até um papelzinho com um caracol aqui. A gente da vida é um ciclo. A gente vai rodando até o dia que a Hashem quer, né? Então, existe também, para nós encontrarmos isso tudo, esse Bitarron, nós temos que ter força, né? Nós temos que trabalhar para isso. Ninguém consegue ter nada se a gente não se autotrabalhar. Não sou eu dizer para vocês aqui, olha, tenho fé, sabe? Tenho realmente confiança, sabe? Que tudo vai acontecer, tudo vai passar. Não adianta eu falar para vocês têm que trabalhar em isso. Não adianta vocês ler 20 terlim que você não está lendo com aquela kavaná que a gente estava falando, né? Com aquela intenção, porque você tem que botar seu coração para fora, né? Então, quando você tem um baixo Bitarron, é isso, sabe? Você se apavora. Quando você tem um alto, você faz a sua parte, né? Como eu falei agora, porque sabe que o resultado vai vir, sabe? Se não vem aquele resultado esperado, você fica grato também. Quantas vezes na minha vida, gente, eu já olhei tanto para trás e digo, caramba, poderia ter acontecido isso. Não pense você que tudo que vem para mim, sabe, vem. Sabe? Às vezes ele vem de tobogã, de uma vez só, ou então às vezes vem em montanha, ou então às vezes ele sobe uma ladeira e engata que não consegue subir mais, porque não chega até a mim. Mas a vida da gente é assim. Isso eu devo, no meu aniversário, então vou fazer uma homenagem aos meus pais. Meus pais sempre diziam assim, Deus proverá o dia seguinte, seja lá o que for, né? Meu pai sempre falava, quando eu estava triste alguma coisa, minha filha, ela estava a mãozinha na minha cabeça, dizia, Deus proverá. E a mamãe sempre falava isso, não há mal que
Não há bem que sempre dure, nem mal que sempre ature. Então, foram ensinamentos que eu vim de criança, né? Que eu aprendi, assim, eu acho que me fortalecer com todos os percalços que a minha vida me deu, né? Então, quando a gente também tem pouco bitarrão, a gente tem apego excessivo, às vezes, ao dinheiro, né, ao status ou garantias sociais, porque as pessoas são aquelas pessoas mais materialistas, né? Aquelas pessoas que dão valor ao que é o material, não no lado espiritual, né? Então, a gente pega e vai e se desespera quando perde ou quando está na expectativa de um trabalho ou de uma promoção. Aqui esse alto bitarrão como se diz assim, desculpa, baixo bitarrão é isso. É quando a pessoa muito mais material do que espiritual, né? E o alto bitarrão é diferente, né? Ele usa esses bens, né, que ele tem como ferramenta dada por Hashem, não como forma última de segurança, ou seja, tudo que ele tem na vida é uma ferramenta, até para ele proporcionar o bem para alguém, né? Seja lá o que for, se você tem um carro, você dá uma carona, isso você pode, também é uma mitzvah, né? É um hesed, uma bondade que você está fazendo a alguém. Quando você vai ao hospital, entendeu? Você, sabe, você dá um dinheiro, mesmo que seja pequeno. Às vezes não é preciso você fazer, mas você ser o instrumento para que pessoas façam por você, que talvez você não possa estar impedida de fazer. Então, a vida é assim, né? Então, quem tem né? Então, e também o alto bitarrão, como eu falei, é a capacidade de agradecimento, a gratidão. Gente, sem gratidão não existe nada. Então, esses níveis de bitarrão, ele revela como uma pessoa reage ao imprevisto e lida com o esforço, né? Encara o futuro, né? Porque o grande problema da gente depois que eu terminar de gravar, vou contar uma coisa para vocês. O grande problema da gente é a gente se preocupar com a velhice, com como é que vai ser nossa parnassá, a aposentadoria, onde é que eu vou morar, não sei o que, papapá e coisa lousa. Gente, eu abri, sabe, eu relaxei, eu já tive épocas assim, hoje eu relaxei, sabe, porque o que tiver que ser, será. Eu não posso mudar o destino, né? Então, assim, e agora nós vamos falar de Kavaná, como a gente já falou, né? É a direção do coração e da mente ao serviço de Hashem. Então, eu sempre falo, não adianta você pegar a Torá, no Shabbat, botar na tua coxa, não adianta, sabe? É melhor fechar e conversar. Na hora do Shema, não faz pela metade. Quando você fizer o Shema, olha, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Nós vamos chegar em Rosh Hashanah e Yom Kippur. As rezas são longas. Escolho previamente, se vocês tiverem condições, de rezar 1, 2, 3, que for. Ponto. Mas faz com força, sabe? Te encontra com a Hashem, sabe? Faz com aquela kavaná mesmo, sabe? Porque não adianta porque é cansativo. E o Kippur, principalmente, que são, né? Você começa, são 25 horas praticamente de reza. Você para um pouco para dormir, depois que você sai da sinagoga, 9 horas, de 6 horas da manhã, você já tem que estar de pé para se preparar para voltar para a sinagoga o dia todo com fome e sede. Então, muitas das vezes a gente não tem vai ficar em pé, sabe? Então, se a reza para ficar em pé e você não tem saúde, fica sentada, mas fica prestando atenção, ouvindo o que o Rabino está falando, ouvindo o que o Razan está cantando. Aquilo é que você está se entregando a Hashem, porque não adianta você vir para a sinagoga, principalmente nesses 2 dias, para ser um dia social, um encontro social, um encontro de amigas, de amigos. Não é um evento social no nosso jantar, mas na hora da reza, não. Na hora da reza é um momento de concentração, um momento em que nós temos que nos concentrar para poder respeitar também o próximo, né? Evitar trazer celular, falar para pessoas, sejam honestas com as suas amigas, com seus parentes. Por favor, não leve celular para a sinagoga. Eu já coloquei acho que umas 2 perachot, e vou colocar essa semana, e vou colocar na minha mensagem de Shabbat. Não traga o celular para a sinagoga. Não filme. Aqui, a Hashem não vai aparecer no vídeo, o Hashem não vai aparecer na foto. Você não vai ouvir a voz de Hashem, sabe? Se entregue naquele momento do toque do shofar.
toque chofar, ele vai estar... É como que é um grito de uma criança, literalmente, como falam os livros. Você tá ali naquele toque de chofar, você desperta. Quando uma criança chora, você desperta, né? Então, desperte para aquele momento, desperte para a tua vida, desperte para a tua alma, entendeu? Então, como eu falei, você tem que focar no que você acha naquele momento que você pode fazer. Não adianta eu tentar hoje em dia querer calar uma montanha, ser alpinista, se eu não consigo nem subir uma escada de 20 degraus, né? Então é muito difícil. Então, que relação tem entre os três, né? Bitarron, Emuná, é a raiz que faz nós acreditarmos em Deus, né? É a fonte de tudo, a Emuná. O Bitarron é o fruto dessa fé, confiança que ele dirige nossa vida com bondade, mesmo com mais nas provações. E Kavaná é o caminho da prática direcionada ao coração e à mente para que a fé e confiança se expressem em ações conscientes e sinceras. Então, os três, quando você diz eu tenho Emuná, será que você tem Bitarron? Você tem Kavaná? Então, as três estão de mão dadas, né? Então, se escrevemos com Kavaná e Bitarron, né, para o nosso ano, que a gente pede que tudo que Hashem nos deu um livro com um ano doce, o ano doce somos nós que temos que ser doces. A mesma coisa, o ano vai, se Deus quiser, o próximo ano vai ser diferente. Não, você tem que ser diferente. É você que tem que ser diferente. Não é o ano. O ano é abstrato. Nós somos concretos, nós somos pessoas feitas por Deus. Deus fez um universo, mas ele fez o homem nesse dia, né? Então, nós é que temos, né? Então, eu vou ler, que é a minha mensagem para concluir, tá? Então, assim, porque em Rosh Hashanah não é apenas o início de um novo ano, mas o ponto de partida para um novo olhar sobre as nossas vidas, pois a Emuná, ela nos convida a acreditar profundamente em tudo que acontece que vem de Hashem, mesmo quando não entendemos, né? O Bitarron nos ensina a viver com confiança verdadeira, sabendo que ele conduz cada detalhe do nosso caminho com amor e providência. E a Kavaná nos mostra que a qualidade das nossas rezas e atos depende da intenção do nosso coração. Que neste Rosh Hashanah possamos renovar nossa fé, fortalecer nossa confiança e elevar nossas orações com sinceridade, para que sejamos escritos no livro da vida, da bênção e da paz, da saúde e da paz. Então, eu desejo Shana Tová, o Mekutá. Então, quando você desejar também, deseje com o coração, deseje com emuná para uma pessoa. Não deseje só Shana Tová demais. Não adianta você ser assim. Deseje com o seu coração, que o que você deseja, você recebe, né? Então, é isso que eu desejo a todos vocês, sabe? Que a gente possa se encontrar em breve e que realmente nesse novo nós tenhamos essa percepção de que Deus é único, né? E que a gente possa confiar nele, como sempre quando uma criança confia no pai e na mãe. Quando uma criança está com frio, está com sede, ela chora. E ela chora para quê? Para receber carinho e comida e amor. Então, é esse carinho e amor e comida que a Hashem dá para nós, se nós chorarmos para ele, mas com sinceridade. Às vezes, as lágrimas não nos representam, mas o coração, sim, a intenção, sim. Então, eu desejo a todos e obrigada pela presença.